Olá, meus amores! Boa noite! Opa, barulheira essa cadeira aqui. Sejam bem-vindos a mais um On Live. É muito bom estar com vocês nessa noite, começar a semana aí com assuntos positivos, com assuntos bons. Não esqueçam de estar enviando aí o aviãozinho, tá? Para todos os seus amigos, conhecidos. Ó, aqui, ó, a Reni lá de Goiânia. Um grande beijo, Reni. Envia aviãozinho para os amigos que hoje a gente vai ter um assunto super gostoso com uma pessoa super conhecida minha, um grande amigo. E hoje a gente não poderia, né, deixar de estar falando que nem a minha grande amiga Isabela Camargo, jornalista, falou hoje. Hoje é um dia com muitos dias. É dia da árvore, dia do radialista, dia nacional de conscientização da pessoa com Alzheimer, dia da paz e dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E é justamente também sobre esse dia que resolvemos convidar ele, que é jornalista, ativista, missionário, empresário, amigo pessoal de Silvio Santos, e eu posso dizer que é porque eu convivi com ele durante bons anos lá no jornalismo do SBT, e ele também é especializado em direito da pessoa portadora de deficiência. A gente vai estar falando sobre isso porque em novembro tem também o Teleton 2020, aí já reforçando também para as pessoas estarem participando esse ano, que é o 23º ano. Vamos dar as boas-vindas ao meu amigo Itamar de Oliveira, que eu sempre digo que é um exemplo aí de pessoa de superação e de energia, porque assim, o que eu conheci do Itamar de Oliveira lá no SBT não é brincadeira. Itamar, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Analice Nicolau. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu participo aqui desta live, principalmente você aí como repórter, né, uma grande apresentadora do jornal do SBT, SBT Manhã da nossa época, né? TJ É, Brasil, você só apresentou. a gente sabe o que a gente passou naqueles jornais, né, Itamar? Nossa, mãe, eu fiquei lá 4 anos trabalhando junto com você, com o irmão Henning, né? E outros convidados mais, né? Verdade, Itamar. Itamar, hoje eu sei que a gente vai ter muita coisa aqui para conversar. Os 45 minutos de live serão poucos, né? Porque, para mim, você é um exemplo de superação e eu acho que a gente já deve começar a falar sobre isso. Durante muito tempo, né, pessoas portadoras de deficiência foram excluídas da sociedade há muitos anos atrás. Muitos pais que a gente sabe da história, até da história bíblica mesmo, né? De pais que matavam seus filhos quando nasciam com uma certa deficiência, isso está nas histórias, nas grandes histórias que a gente tem. E você é um portador de deficiência e mostrou para todo mundo sempre que conseguia fazer tudo sem deixar aqueles que não têm deficiência serem maiores do que você. É verdade, é isso mesmo, Ana. Eu nasci com um problema na minha mão, né? Na minha mão direita. Na época que eu nasci, foi quando ainda estavam estudando o anticoncepcional para as mulheres, a talidomida, e minha mãe foi uma das pessoas que usou esse medicamento. E, infelizmente, naquele ano ela engravidou, né? Infelizmente, não, felizmente, porque se ela não tivesse engravidado, eu não teria nascido, né? Pois Mas, é isso é, mesmo. então, a gente tem que olhar sempre as coisas, sempre pelo lado bom da coisa, né? Então, aí, devido a ela tomar esse remédio, que ainda não tinha muita... o pessoal não usava antes, era experiência, né? Aí eu acabei Sim. nascendo desta forma. Mas eu nunca deixei que esse meu problema físico trouxesse qualquer tipo de problema para mim, de preocupação.
Olha, para ser sincero, Ana, passa anos e anos e eu não lembro que eu sou deficiente, para você ter uma ideia. Então, realmente não significou nada. Agora, embora eu tenha sofrido muito, muito bullying quando eu era criança, Eu a imagino. começar pela minha própria família, né? Por quê? Porque os meus próprios irmãos melhorou a luz, ficou legal aí, ó. A minha produção está cuidando aqui, olha, melhorou agora. Parece que eu tinha passado o pancake, mas não fazia, não. Então, a minha própria família, né? Os meus irmãos de sangue tinham vergonha de mim quando eu era criança. Eles não queriam andar comigo, eles saíam entre eles, mas sempre me deixavam em casa porque eles tinham vergonha de sair com o irmão que era deficiente, né? Mas eu nunca me portei com isso. Nunca me portei, Ana. E eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu vou ter que me superar e eu vou ter que superar os meus irmãos. Quem aparecer na minha frente, eu vou ter que superar, porque eu não posso simplesmente falar, poxa vida, eu sou um deficiente físico ou eu sou um coitadinho, né? Porque coitadinho é o capeta, que não tem casa para morar, né? Então, mas eu não, eu não sou coitadinho. Então, Não, eu você peguei. foi atrás. Você, assim, ó, você, para mim, você é um exemplo, porque na época, até vou explicar para as pessoas, na época, a gente não tinha muito investimento, né, no jornalismo, e o Itamar era chamado, o Itamar e mais um outro repórter, que, se eu não me engano, era o Mauro Friesman, E o Esdras Couto. como é que é, o Esdras, né? Esdras Couto. Então, eles tinham um papel, além de produzir, de preparar a matéria, eles também filmavam. Eram os chamados abelhinhas que a gente É isso falava. mesmo. Então, imagina, o Itamar, por nenhum momento, deixou que isso afetasse, em algum momento, o trabalho dele ou a vida dele, né, Itamar? É verdade. É assim, Ana, a gente, a gente tem que matar um leão por dia, né? Me desculpa o Ibama aí, Exatamente. mas a gente é no sentido figurado, porque eu também sou um dos protetores dos animais e trabalho em defesa da pessoa com deficiência. Mas a pessoa que tem deficiência, ela tem que estar provando a todo momento, a todo dia, que ela é capaz de fazer as coisas. Porque as pessoas olham para a gente que tem algum problema com alguma deficiência, como a gente fosse um ET. Mas nós não somos ETs, né? E eu falei assim, eu quero ser o primeiro deficiente a entrar na televisão e fazer sucesso. E graças a Deus eu fui 2 anos repórter do Ratinho, eu fui 2 anos repórter da Sônia Abrão, eu fui repórter 4 anos do jornal do SBT, e depois o Uhum. Silvio me deu o TV Animal para que eu apresentasse em rede nacional. Então, eu passei por todas as camadas dentro da televisão, assistente de produção, e fui repórter, fui apresentador de televisão e hoje sou dono de emissora de televisão, passando por todos os cargos, desde o menor até o maior que existe dentro de uma televisão. Viu, gente? Ó, não é para qualquer um, não, hein? E me conta uma coisa, Itamar, esse negócio aí de ser amigo do Silvio, né? Eu sei que o Silvio ouve muito você, ele, quando você sugere algumas questões aí para ele, eu sei que você também cuidava dos cachorrinhos dele. Conta um pouco para gente dessa história. Então, Ana, o Silvio é uma pessoa que não gostava de bichos, sabe? Inclusive, quando tinha algum animal que ia contracenar com ele no palco, ele já avisava antes da gravação, olha, não se aproxima de mim, fica a pelo menos 2 metros de distância. Não era questão nem de medo, né? É que não gostava mesmo, não gostava de gato, não gostava de passarinho, não gostava de cachorro, E hoje né? que eu saiba, ele não vive sem os cachorrinhos dele, né? Ana, olha só, Ana, e você sabe, né? Eu fui um adestrador. Há 40 anos atrás, eu introduzi na televisão brasileira os bichos, os animais para comerciais. Eu fui o adestrador do galo da Filó. Eu era quem levava aqueles bichos, o toque do bicho para o programa do Gugu. Eu fiz um labirinto de cachorro do Gugu. Eu fiz muitos programas, né? As novelas, eu fiz a Escolinha do Barulho. Eu fiz vários programas da televisão brasileira, por quê? Porque eu adestrava os animais. E eu, Ana, eu sempre
pensei na minha vida. Já que eu não posso fazer muita força no meu trabalho devido ao meu problema físico, eu vou ter que ganhar vida usando a cabeça, a inteligência, a sabedoria. E eu, desde pequenininho, sou uma pessoa diferenciada de outras pessoas. Eu diria para você que eu sou uma pessoa privilegiada, porque Deus me deu uma capacidade muito grande de poder resolver problemas. E eu sempre tive uma meta na minha vida. Se eu não puder ser o maior, eu quero ser o melhor. Então, sempre eu fui uma pessoa que estudei, que busquei conhecimento, para que a vida não me pegasse desprevenido. Então, eu estudei idiomas. Você sempre estava um passo à frente, né? Vamos dizer assim. Sim, porque a gente, Ana, a gente tem que se superar. De uma forma ou de outra, a gente tem que se superar. E eu venho de uma família muito pobre, Ana. Os meus pais vieram do Nordeste, eu nasci aqui no interior de São Paulo. E nós viemos aqui para a capital com 5 anos eu vim com 5 anos de idade. Eu amo a minha cidade, amo São Paulo, de coração. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a revirar os lixos das casas, das indústrias, atrás de material reciclável, né? E ali eu pegava ferro velho, lata velha, alumínio, chuveiro velho, todo tipo, papelão, papel. E nós vendíamos no final do dia para a gente comprar o nosso alimento, né? Com 5 anos, a gente só comia uma vez por dia, no final do dia, à noite, porque a gente catava os materiais recicláveis, nós passávamos no ferro velho e ali eu pegava e vendia. E com aquele dia nós passávamos no mercado, comprávamos o xerém de milho e minha mãe fazia o cuscuz de xerém de milho, que é uma comida tradicional nordestina. E como nós não tínhamos dinheiro para gente comprar uma mistura, a minha mãe ia no açougue e pedia pedaços de osso e ali ela misturava junto com esse xerém de milho e fazia o cuscuz para dar um saborzinho melhor na comida. Pão somente no dia de sábado. E eu, durante anos e anos, 5 anos da minha vida, eu só comi cuscuz de xerém de milho, né? Então, eu venho de uma família muito pobre. E um certo dia, a minha vizinha, sabendo que eu era trabalhador, que meus irmãos, nós éramos muito esforçados, porque nós trabalhávamos com chuva, com sol, com frio. Não tinha dia, tínhamos que trabalhar. Não tinha tempo ruim, né? Se nós não trabalhássemos, nós não iríamos comer, né? Então, a gente tinha que trabalhar bastante. E como eles viram que nós éramos pessoas trabalhadoras, né? Ela veio propor que nós fôssemos até o mercado da Cantareira para a gente começar a vender o limão, né? E nós fomos um belo dia, só que a gente tinha dificuldade para vender o limão. Eu ia aqui do bairro da Casa Verde até o Parque Dom Pedro a pé, são 25 quilômetros. Eu tinha 5 anos de idade, eu, meus irmãos, o meu pai e minha mãe, e depois nós voltávamos 25 quilômetros batendo de porta em porta, de casa em casa, de restaurante em restaurante, a fim de vender o limão. Só que nós tínhamos saído do ramo de ferro velho e passamos a ser vendedores de frutas. Então, isso não é fácil, porque você mudou de ramo, você precisa criar uma clientela para você começar a vender e ganhar um pouco de dinheiro. E isso demanda tempo, né? Mas todas as vezes, quando eu voltava, Ana, no caminho de volta, né, que eu passava aqui em vários bairros, até chegar no bairro da Casa Verde, eu comecei a ouvir uma voz. E essa voz começou a falar comigo. E essa voz falava: você precisa estudar japonês. E eu olhava para o lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou ficando louco. Aqui tem fantasmas, aqui a assombração fala comigo, né? Então, eu passava ali, todos os dias a voz falava comigo: você precisa estudar japonês. Então, eu fui embora para minha casa naquele dia, eu falei: eu não vou mais vender limão hoje eu não tenho mais cabeça. Eu fui para minha casa e falei com a minha mãe, falei: mãe, a senhora precisa ir comigo amanhã para a senhora ver se a senhora ouve a voz, porque todo dia, quando eu passo no mesmo lugar, eu escuto essa voz. E era sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. E minha mãe foi no outro dia, Ana. E quando nós chegamos lá, a voz falou comigo. Eu falei: mãe, a senhora ouviu?
Mas Ó, eu acredito, Itamar, porque eu também ouço às vezes essa voz, tá? ouve, né, Ana? Então você sabe o que é o que eu estou falando, né? Sim. Então, e aí, só que a minha mãe não ouviu, e eu ouvi. Então a minha mãe falou: você está ficando louco. Afonso está deixando você, né? Pato das ideias, né? Mas aí tudo bem, Ana. Mas eu continuava vendendo os meus irmãos, porque eu precisava comprar alimento para ajudar os meus irmãos, para ajudar o meu pai, para ajudar Mas aí a você minha foi mãe. aprender a falar japonês. Aí eu fui aprender a falar japonês. Cheguei lá na escola com 5 anos, bati lá, eu era pobrezinho, só um shortinho, era a minha única peça de roupa, eu não tinha sapato, não tinha chinelo, andava descalço. Não tomava banho, Ana. Banho era somente no dia de sábado que eu tomava, entrava dentro do tanque de lavar roupa da minha mãe, porque nós morávamos de favor na casa de um amigo meu não, amigo do meu pai, que se tornou meu amigo depois. E a minha mãe, como nós estávamos lá de favor, a minha mãe não queria de jeito nenhum que a gente gastasse a água do amigo. Então, ela não deixava a Sim. gente tomar banho, né? Então, era uma vez por semana, então eu andava muito sujo. Ana, no primeiro dia de aula, eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na escola japonesa, eu era o único aluno que entrei na sala de aula com um saco de limão nas costas, porque nós, Nossa. porque nós compramos aquele saco de farinha branco, e dentro a gente colocava o limão, né? E eu, com muito custo, Ana, mas com muito custo, eu consegui comprar 2 materiais recicláveis. Um lápis preto e um caderno brochura. E ali eu carregava dentro do saco de limão. E quando eu sentei na carteira, eu coloquei o saco do lado. Porque eu tinha que sair Uhum. ali da sala de aula, eu tinha que vender limão. Agora, não somente mais para a gente comer, mas para pagar a escola, porque a escola era particular, era paga. Quando eu me assentei, todos os japonesinhos arrastaram as carteiras lá para o final da sala. Ninguém queria ficar perto de mim. Primeiramente, porque eu era o único gaidin. Gaidin é o filho de brasileiro, né? O Nihonjin é o filho de japonês e tem o gaidin, Sim. que é o do mestiço, né? Então, eles foram lá para trás. Ninguém queria ficar perto de mim. E quando que eu estava escrevendo, Ana, eu errava. Eu pedia a borracha emprestada, ninguém me prestava lá a borracha. Sabe o que eu tinha que fazer, Ana? Como nós comíamos o pão somente no dia de sábado, que meu pai comprava uma bengala bem grande, meu pai dividia pedaços iguais, ele pegava um pedaço igual, a minha mãe, cada um dos meus irmãos. Quando eu recebia a minha parte, eu só comia o miolo, aliás, eu comia só a casca do pão. Eu não podia mais comer o miolo, porque eu descobri, Ana, que a melhor borracha que existe para apagar o lápis preto é o miolo Nossa. do pão. Então, no sábado, Olha, hein? eu tinha que guardar aquele miolo do pão, que era o meu terceiro material didático, para mim apagar os meus erros, que eu errava lá, porque fazer aqueles garranchos não é nada fácil, né? Então, eu apagava com aquele miolo do pão. Os meus coleguinhas, eles tinham lápis de cor, giz de cera, Silva Pen, e eu, Sim. na aula de desenho, só tinha meu lápis preto. Então, o meu sonho era pintar o céu de azul, mas nos meus desenhos o céu estava sempre nublado, ia sempre chover. Eu queria pintar uma rosa de vermelho, mas eu só fazia a rosa preta, porque eu não tinha condição de comprar uma borracha, de comprar um lápis de cor. E o meu maior sofrimento lá na escola, Ana, era na hora do recreio, porque os meus coleguinhas, eles comiam bolacha, sanduíche, levavam Yakult, levava Danone, e eu ficava ali olhando para eles, ali para aquele lanchinho, torcendo para que eles me oferecessem um pedacinho, um pouquinho, mas nunca me davam nada. Muitos jogavam na lata do lixo o restante, sabe? E não me dava. Levava maçã, levavam Itamar, frutas. só quem passa por isso sabe a importância de cada detalhe, né? E isso tudo, até o pessoal está aqui, ó, Toninho Brunhara, um grande beijo. Tem muita gente aqui que acompanha você que está falando que isso tudo está no livro O É isso Menino mesmo. Limoeiro. É, é verdade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro, Ana.
E eu estou contando por alto assim para vocês entenderem um pouco da minha história, uma história de superação, uma história de vida e de vitória, né? E ali, na escola japonesa, Deus me deu o talento e os japonesinhos passaram a me odiar ainda mais quando descobriram que eu aprendia 10 vezes mais do que os japonesinhos, né? Eu aprendia 10 vezes mais. E quando eu voltava, Ana, só para a gente terminar essa parte aqui, quando eu voltava do Mercado da Cantareira, eu passava por um bairro chamado Bairro da Liberdade. E quando eu Sim. entrava ali no comércio, tinha o senhor Toshio, que era um japonês muito violento, e ele me batia, dava vassouradas, porque eu andava sujo, maltrapilho, somente com shorts, um saco de limão nas costas, e eu ia lá oferecer o limão para ele. Então, ele me dava vassourada nas minhas costas, outro jogava esguicho d'água em mim para fazer com que eu saísse de lá, porque, com toda certeza, eu iria afugentar a clientela. Eu saía de lá, mas voltava no outro dia e oferecia. E apanhava de novo e voltava. Quando eu estava estudando 6 meses na escola japonesa, eu já dominava mais da metade do idioma. Olha, Então, e é difícil de aprender, né, é Itamar? difícil. Só um dos alfabetos, porque a língua portuguesa tem de 23 a 27 letras no nosso alfabeto. Só o kanji que eu aprendi são 9.637 letras. Nossa. Só que fora o kanji, eu aprendi o katakana e ainda aprendi o outro chamado hiragana. Só que, Ana, eu estava ali estudando porque eu queria ser alguém na vida. Primeiramente, para dar ouvidos àquela voz que me falava, né? E ali eu descobri que eu tinha o talento e a facilidade de aprender o japonês. Então, eu entrei lá na escola japonesa, aprendi como ninguém, e eu fui, depois de 6 meses, entrar naquele estabelecimento do seu Toshio. Só que quando eu cheguei lá, o seu Toshio já veio dar vassourada. Só que Ai, todos meu Deus. só que todos os dias eu falava para ele: bom dia, senhor. O senhor quer comprar o meu limão? Só que naquele dia, Ana, essa mesma voz tocou no meu coração e eu, no lugar de falar bom dia, eu falei: Ohayou gozaimasu, anata wa arimonru. O seu Toshio parou com a vassoura no alto. E ele olhou para mim: menininho, cincaninho, tentando enganar o japonês velho, né? Menininho, 5 aninhos, japonês, 85 anos. Menino decorou palavrinhas para não apanhar de japonês velho, né? Vamos ver se o menino fala realmente japonês ou se está tentando me enganar. E aí o japonês me perguntou: Ikura desu ka? Quanto é que custa? E eu peguei os 2 pacotes de limão e eu falei para ele: Hitotsu fukuro 3 conto, futatsu fukuro 5 conto de orimasu, né? Se você quiser comprar um pacote, custa R$ 3. Se o senhor me comprar 2, eu lhe faço 5. O japonês ficou impressionado comigo. Fazia muito tempo que ele tinha saído do Japão e ele não ouvia nada tão perfeito, um sotaque tão perfeito de Okinawa como ele estava ouvindo ali. E ele, Imagina. limão tá caro, né? O seu limão tá caro, você tá vendendo caro. Oh, tá caro em mercado Cantareira, senhor Toshio, limão yasui. Tá caro para eu comprar o meu limão no mercado da Cantareira, meu limão tá barato. O japonês ficou impressionado. E ele falou: quantas dúzias você tem aí? Aí eu contando Ichini, Sanshi, Goroko, contando as dúzias em japonês. Ele, impressionado, comprou todo o meu limão. Ana, Nossa, o Itamar. limão que eu ia levar 10, 12 dias para vender, eu vendi ali para o seu Toshio, no primeiro estabelecimento. A partir daquele momento, nascia o menino limoeiro. Só para resumir, eu me tornei o maior vendedor de limão de São Paulo e do país. Porque ali eu pude mudar a minha vida, eu pude mudar a vida da minha família, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, através dos ensinamentos, do meu aprendizado. Eu dominei a colônia, me tornei uma pessoa que ganhei poderosa, no modo de dizer, porque eu comecei a ganhar dinheiro. E como eu descobri que eu tinha o talento para idiomas, eu comecei
a investir em mim mesmo. Olha Então, que eu legal. aprendi o hebraico, o aramaico, o ídish, o japonês, o inglês, o alemão, o espanhol. Eu me tornei um dos maiores poliglotas deste país. Tanto que Jô Soares ficou sabendo e conhecendo a minha história e me convidou para participar do seu programa. E ele estava, na época, no SBT, quando eu fui entrevistado. E antes da nossa entrevista, Jô Soares, vocês sabem que ele fala 5 idiomas. Sim. E eu perguntei para ele, em que idioma você quer fazer a nossa entrevista? E ele ficou Olha, intimidado com a minha pessoa, falou, não, vamos fazer em português mesmo. E você aí que quiser assistir esta minha entrevista, quando eu tinha 16 para 17 anos, é só ir lá no YouTube, no Itamar Oliveira Oficial, e você vai acompanhar a minha entrevista com ele. E ali eu descobri que eu tinha talento para a televisão, porque, inclusive, o título lá, o dia que Itamar Oliveira dá um baile em Jô Soares. Porque eu comecei, Ana, como pessoal, eu quem não está tinha... assistindo aí a gente, não deixa de entrar na página do Itamar. É no YouTube, né, Itamar? É no YouTube. E você pode me Itamar Oliveira acompanhar também. Oficial, é só fazer a inscrição e procurar lá a entrevista com o Jô Soares. Itamar, agora vamos falar um pouquinho, porque você sempre, nesses anos todos que eu estive, né, no SBT, você sempre esteve muito à frente dos projetos da ACD e do Teleton, Sim. né? Com esse passar dos anos, você tem achado, assim, visto que a acessibilidade tem melhorado para as pessoas? Olha, Ana, eu acredito que sim. Até mesmo porque apareceram com muita luta, né, algumas leis que favoreceram os deficientes. Né? Porque o deficiente nunca teve direito a nada. Ele sempre foi rejeitado, ele foi sempre humilhado. Eu mesmo passei por isso, eu apanhei bastante quando eu era criança na escola. Ninguém queria ser meu amiguinho. Né? Hoje, graças a Deus, Ana, eu tenho muitos amigos, viu? Hoje todo mundo quer ser meu amigo, né? Graças a Deus, né? Então, é Amém. assim, as coisas mudam e a mentalidade das pessoas também mudam, né? E é por isso, Ana, que eu estou com um desafio muito grande. Mas antes de falar desse desafio muito grande que eu tenho o ano que vem, eu quero falar que realmente mudou bastante. O ser humano, depois que começou esse programa, e você sabe, Ana, que eu sou um dos fundadores do Teleton, eu, a Hebe, nós levamos a ideia para o Silvio, e lá foi, no momento lá da decisão, o Silvio ficou meio assim, não queria muito, aí ele olhou para a minha mão, né? E ele olhou para a minha mão, olhou para mim, olhar para a minha mão, fez assim, porque ele teria que dar 24 horas, tirar do bolso dele, não é? Porque você sabe quanto custa um segundo lá na televisão, né, Ana? Pegar 24 horas e tirar não é fácil, não. Mas ele olhou para a minha mão e eu fiz assim para ele, porque ele gosta muito de me ouvir e ele gosta muito da minha pessoa, né? E eu fiz assim para ele e ele deu a resposta que sim, para o Goodfarb, que era o presidente lá das lojas Riachuelo, e também para a Hebe Camargo, né? Porque até então o programa só existia nos Estados Unidos com Jerry Lewis, e ali nós começamos. E ele falou, Itamar, eu vou aceitar, né? Você falou que nós devemos aceitar, mas eu quero que você procure uma entidade séria, porque não existia ainda a CD, né? E aí nós procuramos bastante, levei para ele e começou a aceder. E aí ele falou, agora você é um grande escritor, você é um homem inteligente, um rapaz inteligente, eu quero que você escreva as aberturas para mim, as histórias, e você tem acompanhado, né, Ana, todos os anos, nesses 22 anos, porque esse ano é o 23º, É o né? 23º, né? E ele tem lido realmente as minhas histórias, e eu preparo a abertura maravilhosa, sempre trazendo textos bíblicos, porque eu sou evangélico, né? Então, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho muito orgulho de ser cristão, e a gente tem feito esse trabalho aí maravilhoso, e a cada dia está melhorando mais, Ana. Depois que começou o Teleton, mudou a cabeça das pessoas, e hoje, Ana, saiu uma pesquisa 15 dias atrás, que de toda a população do Brasil, que existe, não é? Mais de 200 e poucos milhões, 45% de toda a população do Brasil
são deficientes. Nós temos muitas pessoas que a gente precisa estender a mão, literalmente, né, Itamar? A gente tem, ó, quem está aqui na live com a gente é a Regina, diretora da EB, está falando aqui, Décio Goldfarb, herdeiro das lojas Marisa, foi presidente da ACD. A Regina sempre está aqui com a gente, também trazendo... Beijo, Regina. Ô, Ana, olha, toda essa minha história está relatada aqui nesse livro. Vamos ver agora o Menino Limoeiro. É o Menino Limoeiro. Ele foi escrito, olha, pelo jornalista, o grande jornalista Alberto Danon. Esse escritor, ele foi de uma felicidade incrível, Ana. E olha, deixa eu só mostrar algumas coisas para você, Ana. Olha só quem fez o meu prefácio aqui, olha, do meu livro. Conhece essa letra ou não? Eu conheço essa letra. Eu conheço essa letra, sim. Conhece, né? Nada mais, nada menos do que Silvio Santos. Olha Ele que fez legal. o prefácio deste livro. Olha que coisa, a próprio punho está aqui, olha. Ele tem muito carinho pela minha pessoa e eu mais ainda pela pessoa dele, né? Que Nós já somos gostoso. amigos há muitos anos. E aqui, Ana, vem contando toda a minha história, né? Aqui, olha, tem aqui, ó, eu com ele, ó. Como é que nós nos conhecemos. O livro, ele é muito bonito, ele é muito bacana. Tem aqui é eu e a minha família, ó. Essa foto é uma relíquia. Eu tinha aqui 7 anos de idade, olha, já... Aqui eu já não era mais tão pobrezinho, eu já tinha dinheiro para comprar roupa, ó. Já tinha para comprar uma calça, Itamar. Olha lá. Agora, Ana, já não andava mais de shortinho. É verdade, eu consegui comprar uma calça, comprei um Conga. Lembra do Conga, Ana? Lembro, nossa, eu usava de manhã, o meu irmão à tarde. Ana, quem sou eu aí, Ana? Agora eu quero ver. Quem sou eu aí, Ana? Esse daqui da pontinha aqui, ó. Sou eu mesmo. Olha, fala a verdade, eu já não tinha pinta de artista, Ana? Já, com a mão na cintura, já cintura, todo bonitinho, né? Gente do céu, essa foto é muito legal. Aqui tem várias fotos aqui, olha. Eu com a Sônia Abrão. Oi, Itamar, e fala pra gente, como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? É só ir na minha build, Itamar Oliveira Oficial, aqui do Instagram, né? Que você vai adquirir esse livro maravilhoso. Eu aqui com o Gugu, quando é na minha bios, é na minha bio. Deixa eu colocar aqui, peraí. Olha aqui, ó, eu com o Gugu estava começando na carreira dele em 1982. E aqui, ó, Labirinto de Cachorro. É muito tempo, né? Eu já faço parte da história da televisão, né, Ana? Deixa eu colocar aqui para as pessoas. Itamar. Olha lá. Oliveira Oficial. Ó, gente. Itamar Oliveira Oficial. Quem quiser adquirir o livro do Itamar, é só entrar no Instagram dele, que está aqui embaixo agora fixado, @Itamar Oliveira Oficial, e na bio da página vai ter o linkzinho para você adquirir o livro. Olha só. Verdade. Quem é que está na foto? Tem muitas fotos aqui, Ana. Tem eu com o Ratinho. O Ratinho estava começando na carreira dele. E deixa eu ver se eu acho. Gente, eu já quero esse livro, já vou comprar para mim. Olha que coisa linda. Eu aqui, ó, 17 anos, desfilando, eu cumprimentando aqui, o cachorro cumprimentando, que eu fui um grande adestrador de animais, de bichos, né? Olha aí. Que legal. Então tem muita coisa boa aqui no livro. Aqui, ó, eu no programa Ed Banana. Lembra do Ed Banana da Record? Lógico que lembro. Nossa, esse livro conta toda essa história. Olha aqui, ó. O Ratinho, chamava Programa Livre, o Ratinho tinha saído da CNT, ele foi para a Record. Tem eu com a Cátia Fonseca, tem vários episódios aqui. E no final, o pós-fácil foi o Rabino Ravissani, que fez para mim uma... Olha, esse livro está imperdível. É uma história de superação, né? O Menino Limoeiro, inclusive, Analice, vai sair o meu filme, se Deus quiser. O Menino Limoeiro. Que assim estamos aí em negociação, vai sair, é verdade, olha aí. Né? E aí, Ana, deixa eu só falar mais uma coisa muito importante.
Ô, Ana, quando foi o ano passado, o Silvio ele me pediu que eu trouxesse o relatório do dinheiro, como é que estavam as finanças da ACD. E eu apresentei para ele, né? E realmente a ACD fecha negativo todos os anos, às vezes 8, 10 milhões negativos. Porque Itamar, você tem quantas clínicas que tem para atendimento já pelo Brasil? clínicas do que? Não entendi, Ana. Da Postos de ACD, atendimento da ACD, quantas tem pelo Brasil? então, Você sabe já, dizer? na realidade, eles estão agora com nove Com unidades. 9? É, Tá. e por ano, eles atendem 800 mil atendimentos por ano. Né? Desses 800 mil, 600 mil entra dinheiro pelo SUS, emendas parlamentares, bazares que a ACD faz, e 200 mil atendimentos é pelos 30 milhões que nós, do SBT, através do Teleton, nós damos. Né? Inclusive, o Silvio nunca permitiu, Ana, que o dinheiro do Teleton passasse pelo caixa do SBT, ou do Grupo Silvio Santos, ou da conta dele. Nunca, desde o primeiro. A pessoa doa, já vai direto para a CD. O Silvio falou, não quero nada na minha conta, não quero nada no nome do SBT, então o dinheiro já vai para lá direto. Então, com esses 30 milhões, a gente consegue ajudar 200 mil atendimentos por ano. Mas, Ana, a gente atende lá na CD 800 mil pessoas. Só que existe uma outra fila de mais 800 mil querendo entrar e não tem vaga, Ana. Então, eu falei, Silvio, tá essa situação. Ele falou, então você vai Assim, para a política. lembrando sempre as pessoas, né, Itamar, que assim, não são só crianças com deficiência, Não, são crianças, adultos e idosos que sofrem acidentes, que precisam desse tipo de tratamento. É sempre lembrando isso, né, que às vezes as pessoas pensam, ah, não, é só alguém que nasce com deficiência, alguma coisa. Não é. Às vezes você sofre, né, tem um trauma durante um acidente de moto ou de carro e precisa passar por um tipo de tratamento que só tem na ACD. exatamente, é isso mesmo, Ana, bem lembrado. E muitas vezes, além desses acidentes de carro e de moto, o que mais aparece lá também, Ana, pessoas com problemas que ficaram deficientes no trabalho. Às vezes o cara lá, passando uma madeira numa serra, corta a mão, aí ele vai Ou um precisar. AVC, né? Às vezes um Exatamente. AVC também. Uhum. Então, aí a pessoa acaba precisando. Aí o Silvio falou, Itamar, nós precisamos ajudar a ACD. Falei, mas como, Silvio? Nós já estamos ajudando. Ele falou, você vai para a política. Então, eu resolvi, Ana, e eu estou falando aqui em primeira mão para você, eu não falei isso em programa nenhum, é o primeiro programa que eu estou falando de coração, mesmo em live assim, nem na televisão, e nem... Eu estou saindo pré-candidato a vereador de São Paulo, para poder ajudar a ACD. Ana, de todo o coração, vou falar uma coisa para você. Eu já trabalhei tanto, eu trabalho desde os meus 5 anos de idade. Eu estou com 57 anos. Agora era o momento de eu descansar, porque eu já consegui tudo o que eu queria na minha vida, sabe? Ter uma vida estabilizada, ter uma família maravilhosa, os meus filhos já estão formados, você, vovô, daqui Fiquei um tempo, sabendo, exatamente. Então, era para mim estar descansando agora. Agora é hora de me aposentar, viajar, pegar minha esposa e viajar pelo mundo. Mas veio esta missão, Ana, de realmente ajudar a ACD. Eu sei que existe uma fila lá de mais de 800 mil pessoas esperando a vaga e não tem. Então, eu estou indo, Ana, eu estou indo de coração. Eu não preciso de dinheiro, eu não vou lá para roubar, eu não preciso disso, Ana. Né? Eu quero ajudar, tanto que essa é a minha bandeira. Eu quero fazer por aqueles que não têm a quem pedir. Então, eu me lancei pré-candidato a vereador de São Paulo, com a bênção do senhor Silvio Santos. Ele está torcendo, está me incentivando, está me apoiando, está me ajudando. E, se Deus quiser, nós vamos ganhar esta cadeira para ajudar as pessoas com deficiências da nossa cidade. É isso aí, Itamar. Num dia tão importante, né, como hoje, estar lutando por algo tão importante assim, eu acho que é fundamental na nossa sociedade. A gente nem gosta muito de falar sobre política, mas eu acho que se você já desde cedo já ouviu a voz, por que não ouvi-la dessa vez? Né? Exatamente.
É isso mesmo. E eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, gente, essa voz que eu ouvia e que eu ouço até hoje, essa voz se chama voz do Espírito Santo. É a voz de Deus, não é voz de fantasmas, não. É a voz do Espírito de Deus que fala comigo, que fala com a Analice Nicolau, que fala com você que está nos ouvindo e nos vendo agora. Dê ouvidos ao Espírito de Deus, porque ele vai te conduzir pelo bom caminho. Eu tinha tudo para ser um derrotado na minha vida. Fui ignorado pela família, pelos irmãos, pelos amigos, por todo mundo, por ser um deficiente. Mas eu nunca me importei por isso. E hoje que Deus me deu tudo, eu quero repartir um pouco daquilo que Deus me deu, fazendo um bom trabalho, ajudando as pessoas. Eu já ajudo com o Teleton, né? Todos os anos nós estamos lá e a gente está sempre incentivando, né? E lembrando as pessoas, né, que o Teleton esse ano vai ser dia 6 e 7 de novembro, né, Itamar? Vai ser todo mesmo. online. É. Pelo que eu estou sabendo. Conta para a gente um pouquinho de como vai ser. Então, o programa vai começar depois do programa da Maísa, não vai ter 24 horas, porque todos os anos nós começamos 10h20 da noite e vamos até a madrugada do sábado para o domingo. E esse ano vai começar por volta das 3h30, depois do programa da Maísa, e vai até a meia-noite aproximadamente. Não vai ter auditório, não vai ter as pessoas lá no palco. Então, esse ano, mais uma vez, Ana, quero salientar, vai ser muito difícil para a CD. Se a gente conseguir os 30 milhões e ainda ficava essa fila, dificilmente a gente vai conseguir esses 30 milhões, né? Mas, graças a Deus, no ano passado, porque a gente não precisa ser político para a gente fazer as coisas. Tá, mas você está falando disso porque você quer ser político. Eu nunca fui político e sempre fiz as coisas, tanto que o Teleton está aí há 23 anos, né? Mas o ano passado, eu fui até eu soube que estava precisando lá de dinheiro, e eu fui até a Assembleia Legislativa e eu falei com um deputado amigo, eu falei, meu amigo, eu preciso aí de uma verba. Você precisa nos ajudar, a CD está passando por uma dificuldade. E eu consegui uma verba de R$1,5 milhão que o doutor Nishikawa, o coronel Nishikawa, e eu falo o nome dele aqui porque é um homem do coração maravilhoso, ele fez uma emenda parlamentar e eu peguei esse dinheiro, fui lá e entreguei para o CEO da ACD R$1,5 milhão para ajudar a ACD. E eu lá Olha, Ana, vou confessar uma coisa para você. A ACD completou, na semana passada, 70 anos de existência. Nunca um único vereador não deu R$1 em toda a história dos 70 anos, uma única moeda. Nunca deu nenhuma verba. Tá na hora de eles se mexerem, né, Itamar? Agora nós vamos para lá e eu não somente vou mandar as emendas parlamentares do meu gabinete, mas eu vou passar um pente fino lá com os meus amigos, vou entrar em gabinete, vou pegar esses 8, 10, 15 milhões lá, porque os dinheiros são desviados, muito dinheiro é desviado, né? Os políticos pegam dinheiro de merenda de criança, pega dinheiro de velhinho, não. Nós precisamos de fiscalizadores, né, Itamar, principalmente, né? Mas, fica aqui do OnLive a boa sorte para você. Quero você aqui em breve novamente. Eu acho que a sua história de superação, de aprendizado, sabe, de poder falar abertamente sobre o que você passou na sua vida, para a gente hoje foi maravilhoso. Eu comecei aqui quase a chorar, eu sei que teve um monte de gente aí também, se segurou para não chorar. Então fica aqui os meus agradecimentos de coração. Espero em breve a gente poder aí se encontrar, dar aquele abraço, matar a saudade e desejo para você uma boa sorte. Ana, muito obrigado. O livro termina em um momento especial e ele continua, né? E eu fiz questão de parar para continuar, porque vai sair o número 2, possivelmente o ano que vem, quando Deus, se assim Ele quiser, Ele me der essa cadeira lá na Câmara Municipal de São Paulo. Vai ser o maior acontecimento dessa terra, porque aqui em São Paulo não tem ninguém brigando pelos deficientes, nem na Câmara, nem aqui na Assembleia, nem deputado federal, só uma senadora, a Mara Gabrilli, que é a única que luta pelos deficientes. Não tem ninguém lutando pelos deficientes. Então, chegou a minha hora
de poder retribuir tudo que São Paulo me deu de bom, tudo que as pessoas me deram de bom, eu vou retribuir, se Deus quiser, a partir do dia 15 de novembro agora, Ana. Então tá bom, Itamar, ó, um beijo para você, para sua família. Muito obrigada, tá? Que Deus abençoe, Ana. E estamos aqui à disposição, tá bom? Que Deus te abençoe e Obrigadão. parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, amado. Obrigada. Fica com Beijo. Deus. Tá? Tchau, tchau, querida. Tchau. É isso aí, meus amores. Obrigada pela participação de todos. Essa entrevista maravilhosa com Itamar Oliveira vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, então você pode estar compartilhando aí com todos os seus amigos. Queria agradecer ao Verdasca Comunica, a Life Gourmet, sempre parceira aí nos nossos projetos, e que logo, logo vai ter coisa nova no programa Vem Pra Rua, Gastronomia e Cultura, então não deixa de seguir o nosso canal lá no YouTube e também a nossa página no Instagram, @programa.vemprarrua. Um beijo para todos vocês.